Você já sentiu como se tudo estivesse perdido? Como se o chão tivesse sumido sob seus pés e a esperança escapasse por entre os dedos? Se essa dor te acompanha, se a perda parece ser sua única companhia, então respire fundo, porque essa mensagem foi preparada especialmente para você. Talvez ninguém saiba do seu choro silencioso à noite. Talvez você continue sorrindo por fora, enquanto por dentro clama por um recomeço. Às vezes, parece que o mundo segue normalmente, enquanto o seu mundo parou no dia da perda. Mas saiba, Deus te vê, e Ele conhece o seu coração como ninguém mais conhece. Seja bem-vindo ao canal Reflexões da Eternidade, um espaço onde a palavra de Deus encontra os corações feridos, consola os cansados e reacende a fé que um dia pareceu apagada. Aqui, cada reflexão é uma semente de esperança, e hoje, essa semente pode começar a florescer dentro de você. A dor da perda tem um peso que palavras humanas não conseguem medir. Ela rouba o brilho dos olhos, abafa os sorrisos, e nos faz questionar tudo, os planos, os sonhos e até mesmo a presença de Deus. Quando algo se vai, um amor, um emprego, uma amizade, um propósito, sentimos como se uma parte de nós também tivesse sido arrancada. E no meio desse vazio, nasce a pergunta que tantos já fizeram: será que ainda existe algo reservado para mim? É nesse silêncio, onde parece que Deus se calou, que muitos desistem. Mas o silêncio de Deus não é indiferença, é preparação. E o que parece o fim, na verdade, pode ser o ponto exato onde Deus começa a escrever um novo capítulo. Hoje, vamos caminhar juntos por uma verdade profunda e transformadora. O Deus que permite a perda é o mesmo que promete a restituição. Não uma simples devolução do que se foi, mas algo maior, com propósito, cura e glória. Fique comigo até o fim. Esta pode ser a palavra que reacenderá sua fé e te lembrará: não acabou. Deus ainda está agindo. A vida tem seus altos e baixos, e às vezes, os vales são tão profundos que nos fazem esquecer das promessas. Há momentos em que tudo parece ter sido arrancado: sonhos, pessoas, paz, alegria. E ficamos ali, entre os escombros do que um dia foi. Mas é justamente nesse cenário de perda que a voz de Deus ecoa com mais força. Ele nos diz: eu sou o Deus da restituição. A restituição divina não é apenas uma devolução superficial. Ela carrega um mistério, algo que o mundo não entende, mas o céu revela. Deus não devolve apenas o que se perdeu. Ele restaura com propósito. Ele cura enquanto transforma. Ele devolve com glória. Talvez você tenha orado por respostas e recebido silêncio. Talvez esperou por justiça e só encontrou esquecimento. Mas há um tempo de Deus, e ele não está atrasado. No livro do profeta Joel, o Senhor declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus está dizendo que Ele pode recuperar até o que o tempo levou. Ele não apenas repara danos, Ele reconstrói destinos. É sobre isso que vamos refletir neste vídeo. Como Deus age na restituição. O que ela significa de verdade. E como podemos viver confiando que nada está perdido quando Deus está no controle. Deus não é apenas um restaurador de bens ou de situações passageiras. Ele é o Deus que transforma perdas em propósito e dor em testemunho. Quando falamos de restituição, precisamos compreender que, aos olhos de Deus, ela vai muito além da simples devolução do que foi tirado. Ela se torna um instrumento de crescimento espiritual, de amadurecimento da fé e de alinhamento com a vontade dele. Em vez de apenas repor o que se perdeu, o Senhor nos conduz a uma nova realidade, uma realidade onde sua presença se torna mais real, mais próxima, mais profunda. O exemplo de Jó é uma prova viva dessa verdade. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, o apoio da esposa, e até mesmo a compreensão dos amigos. Contudo, ao final de tudo, depois de passar pelo vale da dor, Jó teve um encontro mais íntimo com Deus. Ele mesmo declarou: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E quando Deus interveio, restituiu-lhe não só os bens em dobro, mas também uma fé refinada e um conhecimento de Deus que ele jamais teria experimentado de outra forma. Assim, a restituição divina começa por dentro,
antes de se manifestar do lado de fora. No livro do profeta Joel, o Senhor promete ao povo: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aqui, vemos claramente que a restituição é uma promessa de Deus para aqueles que se voltam a Ele com o coração sincero. Mesmo quando as perdas foram consequências de nossos próprios erros, a misericórdia de Deus é tão abundante que Ele nos oferece restauração. Ele não ignora nossas quedas, mas estende sua mão para nos levantar. E, mais do que isso, Ele nos devolve tempo, alegria, paz e esperança, aquilo que parecia perdido para sempre. Deus não se limita a repetir o passado. Ele nos convida a viver algo novo. Muitas vezes, queremos que Ele nos devolva exatamente aquilo que tínhamos antes. Mas o Senhor, em sua sabedoria, nos dá algo melhor, mais profundo e mais significativo. Pense na mulher que sofria há 12 anos com o fluxo de sangue. Ao tocar em Jesus, ela não apenas foi curada fisicamente, ela foi restaurada emocional e espiritualmente. Jesus a chama de filha, dando-lhe uma nova identidade. A restituição veio acompanhada de dignidade, de aceitação, de pertencimento. Talvez você esteja esperando há muito tempo por uma promessa. Talvez já tenha chorado tanto que suas forças parecem esgotadas. Mas Deus vê. Ele vê cada lágrima, ouve cada clamor silencioso, conhece cada momento em que você escolheu confiar, mesmo sem entender. E em Hebreus capítulo 10 versículo 35 a sua palavra nos assegura: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A confiança na espera é o que prepara o solo do coração para a restituição. E quando Deus agir, Ele não virá com pressa, mas com abundância, com plenitude e com honra. Ele sabe como surpreender aqueles que o esperam. A restituição de Deus nem sempre acontece do modo que esperamos, nem no tempo que desejamos. Muitas vezes, ela vem envolta em silêncio, em processos que não entendemos, em caminhos que parecem escuros. Mas é justamente nesses caminhos que Deus está trabalhando de forma mais profunda. O oleiro não reconstrói o vaso apenas colando os pedaços quebrados, ele o refaz, molda novamente, com paciência e cuidado, até que sua forma esteja perfeita. Assim também é o nosso Deus, Ele não se limita a consertar o que foi danificado, Ele nos refaz por completo, com mais força, com mais fé, com mais confiança nele. É importante compreender que a restituição divina carrega um propósito maior do que apenas devolver o que nos foi tirado. Ela aponta para a glória de Deus. Quando Ele nos restaura, quando transforma perdas em bênçãos, quando levanta aqueles que foram humilhados, Ele está revelando ao mundo o seu caráter justo, fiel e amoroso. Cada restauração em nossa vida é uma declaração do céu dizendo: meu amor é maior que qualquer dor. E é por isso que muitas vezes Ele permite que passemos por desertos, para que, ao nos restituir, possamos testificar da sua bondade. Não é apenas sobre o que Deus vai nos dar, mas sobre quem Ele está nos tornando durante o processo. Enquanto esperamos, enquanto choramos, enquanto perseveramos, Ele está trabalhando em áreas que nem conseguimos ver. Às vezes pensamos que tudo está parado, mas na verdade, há um mover silencioso acontecendo nas raízes da nossa fé. E, no tempo certo, o que estava escondido florescerá. A restituição não é apenas um presente de Deus, é também um testemunho de que Ele jamais se esquece dos seus filhos. E mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário, devemos lembrar que a fidelidade de Deus não falha. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. E, muitas vezes, aquilo que achávamos ser o fim, torna-se o início de algo muito maior. José, vendido como escravo por seus irmãos, foi humilhado, esquecido, preso injustamente, mas, ao final, foi exaltado, tornando-se governador do Egito. A sua restituição veio depois de anos de espera e dor, mas ela revelou o propósito eterno de Deus, salvar uma nação inteira. A dor de José não foi em vão, e a sua restituição glorificou o nome do Senhor. Assim também será com você. Pode parecer que tudo está perdido, que nada fará sentido novamente. Mas o Deus da restituição está escrevendo uma história maior. Ele não se esqueceu dos seus sonhos, nem dos seus passos de fé.
E ele virá, no tempo certo, com cura, com honra, com renovo. E, quando isso acontecer, você entenderá que o processo valeu a pena, porque o que ele preparou é infinitamente melhor do que aquilo que você imaginou. Chegamos ao fim deste momento de reflexão, mas a jornada não termina aqui. O que você precisa entender é que a restituição de Deus não se limita a devolver o que foi perdido, mas ele vem com algo novo, maior, mais glorioso. Você pode não ver agora, pode até estar vivendo o silêncio de Deus, mas ele está no controle de tudo. Nada passa despercebido diante dos seus olhos. Ele conhece as suas lágrimas, os seus medos, os seus anseios. E, assim como fez com Jó, com Ana, com Davi, ele vai te restituir. Você pode estar se perguntando, quando isso vai acontecer? A resposta está na promessa de que Deus age no seu tempo perfeito. E o tempo de Deus é sempre o melhor para você. Enquanto espera, confie que Ele está trabalhando em você. A dor que você está vivendo não é o fim, é apenas o processo para algo ainda maior. Ele vai te levantar, te restaurar e te usar de uma maneira que só Ele pode fazer. Eu quero encorajar você a não desistir. Não pare de crer, mesmo quando a tempestade parecer intensa demais. Olhe para o futuro com esperança, pois a restituição está a caminho. Você vai olhar para trás um dia e perceber que o que parecia ser o fim, foi, na verdade, apenas o início do que Deus tinha preparado para a sua vida. Não deixe que a dúvida, o medo ou o desespero te façam perder o foco no que está por vir. O Senhor está com você, e Ele nunca vai te abandonar. Então, se você está aqui hoje, ouvindo esta palavra, saiba que ela não chegou por acaso. Deus quer te lembrar que Ele é o Deus da restituição. Ele vai te restituir em cada área da sua vida. E quando essa restituição acontecer, você será mais forte, mais preparado e mais apaixonado pela glória dele. Fique firme, pois Ele é fiel. E eu quero que você guarde bem essa verdade no seu coração. A restituição de Deus não é apenas sobre o que você vai receber, mas sobre quem você vai se tornar. Não se trata apenas de recuperar o que foi perdido, mas de ser restaurado por dentro, de ver a sua fé sendo fortalecida, sua esperança renovada e o seu caráter sendo moldado. Às vezes, antes de Deus restaurar as coisas externas, Ele trabalha no seu coração, na sua mente e no seu espírito. E isso é algo profundo, porque quando Ele restaura o seu interior, você fica preparado para lidar com o que Ele tem preparado para você lá na frente. A restituição de Deus não se baseia apenas no tempo ou no que foi perdido, mas é algo eterno. O que Ele fará por você não será passageiro, será eterno. As bênçãos de Deus não têm prazo de validade. Quando Ele te restituir, será algo duradouro, transformador e cheio de propósito. Ele pode demorar o tempo que for, mas o que Ele prepara para você será perfeito. Então, não desanime. Não permita que o desânimo ou a dúvida te impeçam de ver o futuro com fé. Se hoje você está passando por dificuldades, lembre-se, a sua história ainda não acabou. O que você está vivendo é apenas uma parte do caminho, e Deus está te preparando para algo maior. Pode até parecer que o céu está fechado e que a resposta não vem, mas saiba que Deus está trabalhando nos bastidores, restaurando não apenas o que foi perdido, mas preparando você para viver algo novo, algo que só Ele pode fazer. Portanto, continue caminhando. Continue acreditando. Mesmo quando a dor for grande, saiba que a restituição de Deus é real. E quando ela vier, vai ser muito maior do que você imagina. Vai ser algo que te surpreenderá, algo que te fará olhar para trás e perceber que, na verdade, tudo o que você passou foi parte do processo que te levou a esse novo tempo de bênçãos e de restauração. A palavra de Deus é fiel, e Ele nunca falha nas suas promessas. Confie, porque Ele está te preparando para viver o melhor de sua vontade. O que você está esperando não é só uma solução para o problema, mas um renovo completo em todas as áreas da sua vida. Deus vai te restituir, e Ele vai fazer isso com honra, com glória e com propósito. Agora, não espere mais. Se inscreva, compartilhe essa mensagem e declare sua fé. A restituição de Deus está a caminho, e juntos vamos celebrar essa verdade. Deus te abençoe ricamente, e lembre-se,
A restituição não é apenas uma promessa, é uma certeza para todos aqueles que permanecem firmes em sua palavra. Continue acreditando, continue avançando, pois o melhor ainda está por vir. Deus te abençoe, e que a sua fé seja renovada a cada dia, pois a sua restituição está a caminho.